8 homens decidiram que iam escolher a próxima czarina da Rússia. Escolheram uma mulher que estava longe da corte há quase 2 décadas, sem aliados em São Petersburgo, sem base militar e sem rede pública de peso. Uma viúva que tinha passado os últimos 19 anos administrando um ducado pequeno no Báltico, dependendo de dinheiro, e que, na avaliação dos 8 homens, era exatamente o tipo de pessoa que você coloca num trono quando você quer controlar o trono. Ela aceitou, mas assim que assumiu, pegou o documento que os homens tinham passado semanas elaborando e que ela tinha assinado e o rasgou em 2 pedaços, na frente de todo mundo. O Conselho Supremo Privado foi dissolvido nas semanas seguintes. Os líderes da conspiração foram exilados para a Sibéria e alguns foram executados nos anos seguintes. E Ana Ivanovna governou a Rússia por 10 anos com poder absoluto. E isso aconteceu 30 anos antes da Catarina Grande existir como força política e quase ninguém conta. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo da Ana Ivanovna, a czarina que os homens mais poderosos da Rússia escolheram porque acharam que conseguiam controlá-la e que demonstrou na frente de todo mundo que tinham errado o cálculo. Bora abrir o arquivo. Antes da Ana assumir, a Rússia estava com um problema. O czar Pedro II tinha morrido aos 14 anos de varíola, na véspera do próprio casamento, sem deixar herdeiro, sem deixar sucessor, sem deixar nada resolvido. E isso, na Rússia do século XVIII, não era só uma tragédia, era uma oportunidade, porque a regra de sucessão criada por Pedro o Grande dizia que o monarca podia escolher quem quisesse como herdeiro. Só que o czar de 14 anos não escolheu ninguém. E quando você não tem sucessor, alguém decide. Com a morte do Pedro II, a linha masculina dos Romanov tinha se extinguido. O Pedro Grande tinha tido filhos homens, mas todos tinham morrido. O Alexei tinha sido executado pelo próprio pai em 1718, após uma crise política. O Pedro II era neto do Alexei, o último descendente masculino da linha direta. E quando ele morreu, o que restava eram mulheres, filhas, sobrinhas, viúvas de diferentes ramificações da família e um conselho supremo privado que tinha acumulado poder real durante os anos do Pedro II, ao ponto de se considerarem o verdadeiro governo da Rússia. O Conselho Supremo Privado tinha sido criado em 1726, durante o breve reinado da Catarina I, a primeira esposa do Pedro Grande, e cujo reinado tinha sido dominado pelo príncipe Menskov até a morte dela em 1727. Com o Pedro II, derrubaram o príncipe e 8 homens assumiram o controle do conselho e, através do conselho, o controle da Rússia. Eles representavam as famílias mais antigas da aristocracia russa, com conexões que iam de São Petersburgo a Moscou e que haviam sido construídas ao longo de gerações. E em janeiro de 1730, reunidos, eles resolveram decidir. As opções eram várias. Tinha as filhas do Ivan V, o irmão mais velho de Pedro Grande, que tinha correinado com ele antes da consolidação do poder do Pedro. Tinha Elizabeth, filha do Pedro Grande, da Catarina, que tinha 20 anos e era popular entre os guardas imperiais, mas o conselho considerava ilegítima porque ela tinha nascido antes do casamento formal dos pais. A Ana Ivanovna surgiu como candidata preferível, porque aparentemente ela seria mais fácil de controlar. Era filha do Ivan V, sangue real, legitimidade indiscutível, viúva, 19 anos, sem filhos, o que significava que o conselho podia decidir a sucessão novamente na morte dela. Ela estava em Curlândia desde 1711, longe da política russa, sem rede em São Petersburgo, sem aliados militares e sem base construída na corte. Além disso, a Ana tinha passado 2 décadas dependendo financeiramente da corte russa, que a mantinha numa posição de gratidão necessária. E tinha, segundo a avaliação dos Supremos, pouca evidência de ambição política própria. Era a candidata perfeita para um trono de enfeite. Então, o Conselho a escolheu na mesma noite. O que a análise dos Supremos ignorava
É um erro de avaliação que aparece repetidamente na história quando homens com poder avaliam candidatas femininas ao poder. Era o que 19 anos de posição precária tinham ensinado a Ana sobre como o poder funciona. Alguém que passa 2 décadas negociando subsídios com uma corte que te trata como acessório administrativo, gerenciando um território com recursos insuficientes, aprende sobre dinâmicas de poder de uma forma de quem está dentro de sistemas confortáveis não aprende. A Ana passou então aprendendo esses anos a sobreviver naquele jogo e os Supremos confundiram a situação com caráter e a confusão ia custar caro. E eles queriam também ter a certeza de que ela não pudesse fazer nada sem eles, então eles criaram um documento que continham as condições para ela se tornar imperatriz, que foram redigidos na mesma noite da escolha da Ana e enviados para ela em Mitau, na Curlândia, antes dela partir para Moscou. Segundo esse documento, ela não podia declarar guerra, nem fazer paz sem aprovação do Conselho, impor taxas novas, nem alterar as existentes, nomear ou demitir oficiais militares ou civis acima da patente de coronel, o que, na prática, significava que o controle do exército estaria com o Conselho. Não podia conceder terras, propriedades ou títulos, gastar dinheiro do erário público além do estritamente necessário para a manutenção da corte. Não podia se casar, não podia nomear seus sucessores. Se violasse qualquer uma dessas cláusulas, ela seria deposta. Traduzindo, ela seria czarina no nome e o poder ficaria com eles. Ninguém aceita isso sorrindo. Enfim, as condições então foram levadas para ela poucos dias depois da morte do Pedro II. Ela recebeu o documento, leu e assinou. Assinou porque assinar era a única forma de ter acesso ao que o documento prometia, o trono da Rússia. Não assinar significava continuar na Curlândia, viúva, sem recursos, dependendo de uma corte que agora seria administrada por outras pessoas que não tinham nenhum motivo para continuar dando dinheiro para ela. O cálculo era simples, assinar e depois ver o que era possível fazer. Isso era melhor do que não assinar. Ao chegar em Moscou, eles também enfrentaram resistência de todos os lordes com poder que não faziam parte desse conselho. A nobreza menor, os proprietários rurais, os militares de patentes intermediárias e os grupos que dependiam do monarca para posições, privilégios e perspectivas viu nas condições não uma reforma constitucional, mas uma oligarquia fechada. A diferença entre um czar com poder absoluto e 8 famílias com poder absoluto, no ponto de vista de quem estava fora dessas 8 famílias, era que o czar podia ser influenciado, convencido, acessado por pessoas de fora do círculo mais fechado. As 8 famílias, não. Um conselho de 8 famílias era um filtro que os excluía do acesso ao poder, e esse tipo de hostilidade era o tipo que, na Rússia do século XVIII, tinha consequências militares concretas. A Ana chegou em Moscou em 15 de fevereiro de 1730, 10 dias depois de partir da Curlândia. Antes de entrar na cidade, ela recebeu delegações de representantes da nobreza e dos guardas imperiais que queriam expressar sua oposição às condições e sua lealdade a ela. Detalhe que eles nem a conheciam, mas preferiam o czarismo autocrata do que essa oligarquia. Então, sabendo disso, em 25 de fevereiro de 1730, Ana convocou uma reunião formal no Kremlin. A sala estava cheia, membros do Conselho Supremo Privado, representantes da nobreza de diferentes regiões, oficiais dos regimentos de guarda, dignatários da igreja, e todos eles, os 262 aristocratas, tinham assinado uma petição nos dias anteriores pedindo que a Ana assumisse o poder absoluto e anulasse as condições. Ela recebeu a petição e a leu. Então virou para os membros do Conselho Supremo e perguntou se as condições tinham sido criadas com o consentimento de todo o povo. Era uma pergunta que funcionava como armadilha em qualquer resposta. Se dissessem que sim, estariam desmentindo publicamente as 262 assinaturas na petição e contradizendo os guardas e os nobres presentes na sala. Se dissessem que não, que tinha sido outra coisa, que tinha sido mal interpretado, estavam admitindo que o documento que haviam apresentado como reforma constitucional
na prática o interesse dessas 8 famílias. Não tinha resposta boa. Os membros do conselho hesitaram, responderam de forma vaga, tentaram ganhar tempo. Mas a Ana não esperou mais, pediu que as condições fossem trazidas até ela. O documento foi entregue. Então, na frente de toda a reunião, ela pegou o papel que limitava tudo o que ela podia fazer e rasgou ali mesmo, na frente de todo mundo. O silêncio que se instalou na sala depois foi o tipo de silêncio em que todo mundo está processando o que acabou de acontecer. E ninguém quer ser o primeiro a definir o que aquilo significa. O que tinha acontecido, tecnicamente, era uma czarina anulando um documento que ela mesma tinha assinado, o que juridicamente era discutível, mas politicamente era irreversível. Estava feito na frente de 262 testemunhas, guardas imperiais, representantes da igreja e os membros do próprio conselho. A única forma de reverter isso era usar força, e os guardas estavam na sala aplaudindo. O conselho, então privado, foi dissolvido por decreto em março de 1730, substituído um ano depois por gabinetes de ministros com atribuições mais limitadas e sem o poder constitucional que as condições tinham tentado estabelecer. Os principais membros das famílias pagaram preços mais altos pela tentativa. O príncipe Dograco foi preso. Vários membros da família dele foram exilados para a Sibéria. O príncipe, que tinha sido então o favorito de Pedro II e figura central no conselho, foi executado em 1739, após um processo que encontrou razões suficientes para a sentença de morte. O outro, Dmitri Golinstein, o arquiteto intelectual das condições, foi preso em 1736 e morreu no ano seguinte. A Ana governou a Rússia de 1730 a 1740 com poder absoluto. O reinado de 10 anos que se seguiu é na historiografia russa um dos mais debatidos e mais mal representados do século XVIII, por razões que têm mais a ver com o que veio depois e o pensamento dos historiadores que escreviam sobre ele do que aconteceu. A narrativa dominante sobre o reinado da Ana, construída principalmente por historiadores russos do século XIX com forte inclinação nacionalista, é de um período sombrio por influência estrangeira, que favoritos alemães que exploraram os recursos russos em benefício próprio estavam lá, e que era um governo que tinha se afastado dos interesses da Rússia em direção a uma corte afrancesada e germanizada que representavam o pior cosmopolitismo sem raízes. Essa narrativa tem nome, Birovnachina, o tempo de Biron. Ernest Johann von Biron era da Curlândia, tinha sido o favorito da Ana durante anos que ela tinha passado lá como viúva, e quando ela assumiu o trono russo, ele foi junto. Ele não tinha um cargo formal de primeiro-ministro, o poder dele era o poder de favorito, aquele tipo de influência que não precisa de título, porque está ancorado no acesso direto à pessoa que decide. E o acesso dele era total. A Ana confiava nele, consultava, ou tinha construído com ele uma relação que tinha durado 19 anos na Curlândia, e não era só política. Era pessoal, afetiva, de dependência mútua. Aqui os historiadores ficam debatendo se era só afetiva ou chegou no vamos ver. Bironovstina, como narrativa histórica, é, segundo os historiadores modernos, parcialmente válida e muito exagerada. É válida no seguinte: o Byron tinha sim influência real, tinham alemães na Curlândia e bálticos em posições de destaque que tinham chegado com a Ana, e tinha também o ressentimento de setores da nobreza russa contra essa presença estrangeira. É exagerada no seguinte: a revisão mostrou que os principais conselheiros da Ana eram russos proeminentes, que a Academia Imperial de Ciências floresceu durante o período, com publicações científicas de referência internacional, que o teatro e a ópera foram institucionalizados em São Petersburgo sob o patrocínio da Ana, que é a política externa do reinado. Sob o patrocínio da Ana, e que a política externa do reinado, incluindo guerras bem-sucedidas contra a Turquia, que expandiram o território russo no sul,
foi conduzida com competência suficiente para produzir resultados reais. A ironia mais rica do reinado da Ana, e que quase ninguém menciona com o peso que merece, é a seguinte: a mulher que tinha rasgado as condições para não ser controlada por 8 homens governou ao lado de um homem com influência suficiente para que o período ficasse com o nome dele. Mas é claro que não é a mesma coisa. O Byron não era o Conselho Supremo privado, a relação era pessoal e não de instituição. A Ana tomava decisões que o Byron não aprovava quando considerava necessário, e tinha uma diferença fundamental entre o sistema jurídico que limitava o poder da czarina e essa relação pessoal com o favorito que tinha durado 2 décadas. O que o reinado da Ana também produziu, e que raramente aparece nas narrativas sobre ela, foram mudanças reais nas condições da nobreza russa que tiveram consequências de longo prazo. Em 1730, logo depois do rasgo, ela revogou a lei da progenitura do Pedro Grande, que tinha impedido a divisão de propriedades entre herdeiros, uma demanda antiga da nobreza menor, que tinha sido um dos motivos pelo qual esse grupo apoiou o fim das condições. Em 1736, reduziu o tempo de serviço obrigatório ao Estado russo de vitalício para 25 anos. Estabeleceu que famílias com mais de um filho podiam manter um em casa para administrar as propriedades. Eram reformas que atendiam a nobreza rural. O grupo que tinha estado na sala no dia do rasgo e tinha tornado o rasgo possível. A Ana governava sabendo a quem ela devia o trono. Ela morreu em 1740, com 47 anos, de cálculo renal, segundo os médicos da época. O reinado passou para o Ivan VI, um bebê de 2 meses que ela tinha nomeado como sucessor, com o Byron como regente. O Byron foi derrubado pelos guardas imperiais 3 semanas depois, e o Ivan VI foi deposto 1 ano depois. A Rússia entrou num período de instabilidade que só se resolveu quando a Elizabeth, filha do Pedro Grande, a candidata que o conselho tinha descartado em 1730, assumiu em novembro de 1741, num golpe dado pelos mesmos guardas imperiais que estavam com a Ana. Mas isso é outro arquivo. Agora a gente tem que comparar com outras figuras femininas e russas. A Catarina Grande é o nome que a história guardou quando pensa em mulheres que tomaram o poder da Rússia no século XVIII, e tem razões para isso. O reinado da Catarina foi longo, mais reformista, mais conectado com as grandes correntes intelectuais da Europa iluminista, e a Catarina era uma escritora extraordinária. Ela deixou cartas, memórias e correspondência para tornar sua história infinitamente mais acessível do que a Ana deixou. A Catarina construiu a própria narrativa com uma habilidade que poucos governantes de qualquer época conseguiram igualar. E a narrativa que ela construiu se tornou a história que foi contada, uma história de glória. Mas essa narrativa tinha um efeito colateral que não foi necessariamente intencional, mas foi real. Tornava a Catarina o ponto zero, a exceção extraordinária, a mulher que tinha surgido do nada num sistema que não tinha se preparado e não tinha preparado nenhum espaço para ela. Mas antes dela teve a Elizabeth, antes da Elizabeth teve a Ana, e antes dela teve outra Catarina, a ex-lavadeira Lituânia, que tinha se tornado a primeira esposa do Pedro Grande e depois czarina da Rússia. A Rússia do século XVIII teve, entre 1725 e 1796, 71 anos de governo feminino, num período de 72, com a única exceção sendo o Pedro II, que morreu aos 14. Isso não foi acidente nem anomalia, foi o resultado do sistema do Pedro Grande, que deixava com que o governante escolhesse seu sucessor, mas no caso do Pedro II, ele não tinha deixado nenhum. E esse vácuo, então, criou espaço para que o poder passasse por mulheres que eram escolhidas ou por circunstâncias ou por tomada de poder, e às vezes as duas coisas, como no caso da Ana. A Catarina Grande chegou na Rússia em 1744, 14 anos depois do rasgo das constituições. A gente não sabe o quanto ela sabia sobre a Ana e se ela teve influência no seu reinado, mas a gente sabe que a Catarina era uma leitora voraz da história russa e deixou evidências que tinha estudado todos os reinados anteriores com atenção.
E tem uma linha direta de estrutura, não de imitação, que vai da Ana Catarina. As duas chegaram ao trono russo de adoção, não por nascimento. A Ana era tecnicamente russa, pelo sangue do Ivan V, mas tinha se formado na Curlândia, alemã. A Catarina era alemã, sem uma gota de sangue russo, e as duas enfrentaram estruturas que tinham sido construídas para limitar o seu poder, as condições formais, no caso da Ana, e o casamento com Pedro III, no caso da Catarina. As duas identificaram nos guardas imperiais o instrumento disponível para inverter a situação, e as duas agiram com rapidez que crises políticas exigem, sem hesitação no momento da ação, com a clareza de quem tinha calculado todas as possibilidades antes de se mover. A diferença das duas é escala e consequência. A Ana rasgou um papel e ficou no governo por 10 anos. A Catarina derrubou um czar e governou 34. A Ana deixou uma Rússia que entrou em crise imediata após a sua morte. A Catarina deixou uma Rússia que entrou no século XIX como uma potência consolidada. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.